objetivo dessa nossa disciplina, né, ela é conscientizar os profissionais da engenharia, da arquitetura e urbanismo sobre a importância dos aspectos da legislação específica que é aplicável ao nosso trabalho enquanto profissionais, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa dos órgãos públicos. Então, nessa unidade, a gente vai fazer uma abordagem sobre o significado da palavra ética e os conceitos sobre ética profissional, profissão e profissional. Então, nós temos que ética e a moral, elas são palavras que elas são muito similares, ou seja, todo mundo acha que elas são similares. Na realidade, não é bem isso. Ela está muito associada e, atualmente, essas duas palavras elas são muito associadas, né? Então, atualmente, é um tema que está sendo de grande valor, né, em todas as esferas, como também a nossa responsabilidade social, a parte de governança corporativa e o compliance, né? Então, eu vou até explicar o que seria esse compliance, né? É uma palavra em inglês, e que significa que isso, como ela está em todos os meios, significa que é a nossa forma de agir em sintonia com as regras. Compliance seria isso, ok? Então nós temos ética e moral, como eu já comentei, elas parece que são a mesma coisa, mas elas são bem diferentes uma da outra. A ética, ela vai tratar da conduta humana na sociedade, enquanto moral se refere às regras que uma comunidade precisa cumprir, uma comunidade, um grupo, uma nação, e inclusive com seus valores espirituais. Então seria isso daí, né, o que a gente tem. Então, dando continuidade a essa parte de ética e moral, para ficar bem claro para nós o que é o significado, né, os conceitos dessas palavras, nós podemos até usar alguns exemplos. Então, podemos dizer que certos alimentos que a gente consome, ele não nos convém, ele vai fazer mal. Então, é o que a gente teria como tudo aquilo que a gente faz, nós vamos ter certos comportamentos e certas atitudes. Então, tudo que nos convém dizer, por exemplo, que é bom para o que vai bem e outras, em compensação, não nos convém, ou seja, cai muito mal. E assim que costumamos dizer o que é mal, né? Que é aquela palavra com U, né? Que às vezes a gente faz uma certa confusão. Então, continuando a exemplificar, né? A água, por exemplo, ela mata a nossa sede. Mas também ela pode nos afogar, muitas vezes, né? Se a gente está numa piscina ou no mar, em algum lugar. Existe também outros exemplos, mas que sempre vão produzir para nós sensações agradáveis, mas o seu uso contínuo, ele pode ser nocivo. Ele vai prejudicar, não vai fazer com que a gente fique bem. Então, existem aspectos que são boas e outros que são más, né, que são mal, com L, né? Então, não nos convém, mas ao mesmo tempo que a gente tem que fazer essa distinção. Então, no terreno que a gente trata das relações humanas, essa ambiguidade acontece com muita frequência. Mentir, em geral, é algo muito mal. Destrói a nossa confiança na palavra e todos nós precisamos viver em sociedade. E provoca a inimizade entre as pessoas. Mas, por outro lado, às vezes ela é utilizada para obter vantagens, que pode ser útil ou pode ser benéfico. E sempre dizer a verdade costuma-se colher antipatia de todo mundo. Né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Tem coisas que, quando a gente é muito sincero, né, muito falar as coisas que não nos agradam, não vai agradar as pessoas e as pessoas vão nos achar grosseiras, antipáticas. Né? E aí, nós temos a ética, né, fazendo agora uma definição realmente de ética, nós temos que ética é o comportamento individual, com base em um código de ética. Seja um código de ética dentro do local que nós trabalhamos, seja dentro o código de ética nosso, dos profissionais, enquanto arquitetos e urbanistas, enquanto engenheiros,
Nós não estamos aqui nos referindo ao fato de que o bom exemplo retorna, mas sim a recompensa honesta, de uma ação honesta, de ter realizado isso. Então, ética é o estudo dos juízos da apreciação, que se refere à nossa conduta humana, sob o ponto de vista do bem e do mal. Essa forma de estudo, né, do bem ou do mal, a ética trata do comportamento do homem. Quando eu digo homem, eu estou dizendo independente do gênero, né? Nós estamos falando do homem como um ser humano. Da relação entre a vontade dele e a obrigação que ele tem que seguir uma determinada norma. Do que é o bem e de onde vem o mal. O que é certo e o que é errado. Da liberdade que a gente tem em relação ao próximo. Por outro lado, nós temos moral. Representa os hábitos e os costumes de uma sociedade. Essas duas palavras, né, ética e moral, elas se confundem, né, que a gente já comentou anteriormente. Ética, então, trata da conduta humana na sociedade, os costumes de uma sociedade. O que para nós pode ser errado, para outras sociedades são corretas. A gente pode até exemplificar que para muitos países, uma pessoa, né, um homem, ser casado com diversas mulheres, com várias mulheres, não tem problema nenhum. Faz parte do costume deles, né? Isso é uma coisa que eles encaram de uma forma natural. Para nós, já por outro lado, já é uma coisa mais complicada. Nós não aceitamos isso. Para nós, isso daí, a gente não aceita. A pessoa precisa ser monogâmica, né? Ela precisa ter uma única pessoa. Então, essa é a diferença entre o que é ética para costumes, para algumas sociedades, para alguns países e em relação ao que nós temos aqui no Brasil. Então, a moral, ela se refere à nossa comunidade, ela é uma cultura do local. Enquanto os princípios éticos, eles vão permanecer inalterados, né? Os valores morais tendem a ser conservados pelo grupo social, enquanto é mantida a sua cultura. E a gente pode dizer que a moral, ela muda no espaço e no tempo. Eles são alguns paradigmas, né? São algumas coisas que acontecem no decorrer da vida. A gente vai se ajustando aquilo ao momento que a gente está vivendo. Então, ética é o comportamento do homem em sociedade, ao exercício, então, do seu trabalho e das leis vigentes. Assim, a ética na engenharia e na arquitetura é a ciência que também deve acompanhar todas as tomadas de decisão nos projetos, nos serviços que nós realizamos, na engenharia e na arquitetura. Ser ético não é causar prejuízo para outros, é agir dentro dos valores do meio social e profissional. Deixar de agir daquela forma que a gente diz, vamos dar um jeitinho brasileiro, isso não é correto, né? Isso é uma coisa que tem arraigado na nossa cultura, mas não é correto fazer isso. Quando tem um conflito de interesses entre os grupos, a gente institui o que a gente chama de pacto. E esse pacto, acontece entre a compreensão das relações éticas, ou seja, das obrigações e da consequência das nossas responsabilidades. Então, ética é, antes de tudo, o resultado de um pacto coletivo, e onde as pessoas, elas estabelecem de uma forma consensual o que eles concordam, o que são valores comuns, as normas que vão ter de condutas que eles precisam observar no indivíduo. O trabalho, então, de qualquer profissional visa o homem, ou seja, é tudo aquilo que o homem faz para si e para os outros também. Na Lei 5.194 de 1966, é a lei que regula o exercício dos profissionais da engenharia. A Lei 12.378 de 2010, ela regulamenta também o exercício da profissão de arquiteto e urbanismo. E isso fica muito claro quando é estabelecido nos artigos das duas profissões, que é importante que a gente tenha o conhecimento dessas leis, né, enquanto profissional. Então, nós podemos destacar o seguinte, dentro dessa lei, das duas leis, né, tanto da arquitetura e urbanismo quanto da engenharia, que há um interesse social, o homem, né, que ele é o destinatário e ele precisa
ele vai ser o beneficiário dos trabalhos que nós realizamos. Existe também o interesse humano, que é o quê? Tratar as pessoas, tratar dentro daquilo que é uma dimensão específica, ou seja, de uma forma individual. Cada pessoa quer ser tratada individualmente. E as atividades, então, que nós exercemos dentro dessa gama da nossa profissão, é importante que a capacidade que nós temos de transformar não só a gente, mas também o meio que nós estamos. A nossa ação vai produzir, então, alguns resultados que são práticos e outros resultados que podem trazer algum malefício, às vezes, para as pessoas. Então, a norma ética, ela vai mostrar o seguinte, ela vai mostrar que é o mandamento que controla a conduta, a nossa conduta individual. E a norma jurídica, ela vai controlar as condutas, então, que nós temos produzidas de interesse de algo maior, do Estado, da nação. O exemplo disso que a gente pode dar é que a sociedade vai estabelecer os princípios e o respeito pela vida de cada um de uma forma individual, né? A norma ética diz, né, não matarás, né? É uma coisa que a gente, né, é meio pesado dizer isso, né? Mas a norma ética diz pra gente que não matarás. Enquanto a norma jurídica, ela diz outra coisa. Ela não proíbe o homicídio, né? Porém, o legislador, o Estado, né, a nação, as leis, elas dizem que é o seguinte: se você praticar essa ação, você vai ser condenado, você vai ter uma sanção. Então é isso que acaba acontecendo. Então a nossa profissão, ela é balizada pela norma ética, que é o mandamento controlador que a gente tem da nossa conduta, e a norma jurídica, que é o mandamento controlador das condutas individuais, ou seja, o que a gente fizer de mal, a gente vai ter que assumir o risco em relação a isso. Além da lei e da manifestação da vontade das partes, outra fonte de obrigação é o ato ilícito. A conduta humana é balizada pelas normas. O ato ilícito é uma conduta que é contrária à norma, que vai violar os direitos. E todo ato ilícito responde por um dano que vai ser causado pelo tipo de conduta que a gente tem. E isso vai ter uma lei, vai ter uma sanção, né, que a lei determina. E quando a pessoa não descumpre esse dever, ele pode vai incorrer, então, em cumprir vai ter um cumprimento, então, ditado pela lei, estabelecido pelo Código de Ética das Profissões, dos engenheiros e dos arquitetos. Dessa forma, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer isso para vocês, né? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Nós encerramos esse nosso conteúdo dessa nossa primeira aula, que é sobre esses conceitos do que seria ética e moral. Até a próxima!